Olá, aluno do terceiro ano. Nós vamos passar aqui para vocês orientações sobre a semana 5 do PET 2 História. Semana 5 que vai trabalhar o eixo temático Cultura e Política na Construção do Estado Nacional Brasileiro, 1822 a 1930. O tema tópico será embates políticos e culturais no processo de construção e afirmação do Estado Nacional, confrontos, fim da monarquia no Brasil e início da República. Habilidades: relacionar as políticas de imigração com o processo de abolição da escravatura. Os conteúdos relacionados: a Lei de Terras, que nós vimos semana passada, a Lei de Terras e seus desdobramentos na política do Segundo Reinado, o fim da escravidão e a imigração no Brasil, o imigrante e o café. Como interdisciplinaridade, nós trabalharemos uma habilidade da disciplina Sociologia, que é identificar as tensões entre os direitos e os deveres da cidadania. Trabalharemos também uma habilidade da filosofia, delimitar as esferas do indivíduo, do social e do político. Então passemos, a partir de agora, a trabalhar o tema dessa aula, o fim da escravidão e a imigração no Brasil. Logo de início, o PET, como costumeiro, vem nos trazer a sua saudação. Meu caro estudante, minha cara estudante, nessa semana você vai analisar o processo de imigração ocorrido no Brasil no contexto do Segundo Reinado, estabelecendo relação com a abolição da escravidão e com a implementação da Lei de Terras de 1850. Então, a saudação nos traz aí três variantes para que possamos analisar. Três aspectos que vão se relacionar entre si: a imigração, a vinda de italianos, alemães, japoneses para o Brasil, tudo isso aí no contexto do Segundo Reinado. Também vai trazer a questão da abolição da escravidão e como que isso se relaciona com a imigração. E ainda um terceiro aspecto, que é a implementação da Lei de Terras em 1850, que, como a gente falou, foi o tema trabalhado na semana passada. Então, antes de falar do tema em si, nós vamos estabelecer aí o significado de emigrante e imigrante. Vamos dar aí o crédito ao site Educa Mais Brasil. O significado de ambas as palavras depende do conhecimento dos prefixos, um de origem latina e o outro de origem grega. Quando a gente está falando de prefixo aí, são essas letras iniciais que vêm antes do radical grande. No latim, o prefixo in significa movimento para dentro, negação ou privação. E no grego, o prefixo e, que também pode ser eis ou ex, antes de uma vogal, significa movimento para fora. Sabendo disso, seguimos para a segunda parte da compreensão, o significado da palavra migrante, sem aí então os prefixos, que é um adjetivo que qualifica aquele que muda de uma religião para outra ou de um país para outro. Logo, quando acrescentamos os prefixos, os significados das palavras ficam emigrante, ou seja, a palavra e mais o radical migrante. É aquele que emigra, ou seja, aquele que vai embora de um país para viver em outro. Então, nesse contexto que a gente está estudando aí, o italiano que sai da Itália, no contexto do governo italiano, ele é um emigrante, porque ele está saindo da Itália. Imigrante, mistura do prefixo in mais o radical migrante.
é aquele que imigra, ou seja, aquele que entra num país para viver nele. É nesse sentido aí que nós estamos estudando, nessa perspectiva, na perspectiva do imigrante, ou seja, o nosso país que recebe um estrangeiro que vem sobreviver em nossas terras. Vamos seguir então com o PET, a imigração para o Brasil. Durante a segunda metade do século XIX, alguns fazendeiros, em especial os do Oeste Paulista, começaram a perceber que a mão de obra livre dos imigrantes seria mais rentável que a mão de obra escrava. Tudo isso devido ao elevado preço dos cativos e pelo fato destes estarem indispostos a elevar a produção, já que não gozavam de nenhum estímulo para tal, o que reduzia significativamente a produtividade e a competitividade do gênero agrícola brasileiro. Então, como a gente pode perceber, essa iniciativa parte dos fazendeiros do Oeste Paulista. Eles não estavam satisfeitos com a produção dos escravos. Também já estavam percebendo que a questão da escravidão no Brasil já era uma questão de finalização da escravização. A primeira iniciativa de imigração para o Brasil ocorreu no governo de Dom João VI, 1802 a 1821, através da formação de uma colônia de imigrantes suíços em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, entre os anos de 1819 e 1820. Entretanto, o empenho sistemático de utilização desse tipo de mão de obra partiu do senador Nicolau de Campos Vergueiro, no ano aí de 1847, depois de adotar em sua fazenda em São Paulo o sistema de parceria. Logo, logo nós vamos ver que essa parceria não era tão parceria assim. Nesse sistema, o fazendeiro custeava a vinda do imigrante e o seu sustento durante os primeiros anos no Brasil. Diante do exposto, após o fim da escravidão e o início da República, povos de outras nacionalidades entraram no Brasil com destaque para italianos, alemães, portugueses, sírios, libaneses, espanhóis e japoneses. O estímulo à imigração nesse contexto também estava associado ao projeto, vejam só, ao projeto de branqueamento do povo brasileiro. O brasileiro que é originário aí dos nativos da América, que tem essa mistura negra, tem que enfrentar esse projeto de branqueamento, orientado por um pensamento europeu diretamente relacionado ao avanço imperialista, pressupondo a ideia de uma raça branca superior. Sobre isso aí a gente não tem nem o que falar, né? Não existe raça superior a outra e nem inferior. Nós somos uma única raça, nós somos a raça humana. Continuando, essa ideologia foi fortemente difundida por parcela da elite brasileira, que, em contato com as teorias como o darwinismo social, lamentava a origem miscigenada da nossa sociedade. Eu tenho orgulho da nossa origem miscigenada, mas infelizmente teorias como o darwinismo social eram muito difundidas em todo o mundo nessa época em questão, segunda metade do século XIX. Logo em seguida aqui, o PET vem relacionar tudo isso também com o tema da semana passada, que é a Lei de Terras de 1850. O nosso material vai dizer que, para dificultar a posse de terras pelos imigrantes, a elite agrária pressionou o Estado Imperial a criar um instrumento legal
instrumento esse que contribuiu para a manutenção da arcaica estrutura fundiária brasileira. Nós estamos falando da Lei de Terras de 1850. Logo abaixo, nós podemos perceber um cartaz, uma propaganda enganosa, escrita pelo governo brasileiro em idioma italiano e espalhado naquele país, cartaz que motiva os italianos a virem ao Brasil, onde o governo os daria terras e utensílios para a agricultura. Como eu disse, uma propaganda absolutamente enganosa. Nós estamos falando de vidas humanas e o conhecimento ele tem que se basear em vidas humanas. Nós estamos vendo aqui a segunda figura, uma foto, claro, uma foto de época com uma definição da época, não tão boa quanto a de hoje, mas que dá para ver até os rostos dessas pessoas que estão vindo ao Brasil. A legenda diz: imigrantes europeus fotografados em frente à Hospedaria dos Imigrantes em São Paulo. Fotografia de Guilherme, alguma coisa que eu não entendo o sobrenome, que viveu até 1928. Essa fotografia está disponível no site www.preparaenem.com e foi acessada em 30 de março de 2021. Na seção Para Saber Mais, nós temos aí sugestão de livro. A sugestão de livro é Imigrantes no Brasil no século XIX, de Edilene Toledo e Jefferson Cano. Temos também sugestão de documentário Caminhos de Pedra, Tempo e Memória na Linha Palmério, livro escrito documentário feito em 2008. Temos também sugestão de videoaula disponível no YouTube com o título Segundo Reinado, Abolição da Escravidão e Imigração. E nós temos também sugestão de site legadoitaliano.com.br, acessado em 8 de abril de 2021. Essa foi a semana 5 do PET 2 2021 e nos próximos vídeos falaremos sobre as atividades.